Olá, bom dia a todos, que Deus vos abençoe com toda sorte de bênção. Hoje eu irei falar sobre uma palavra muito forte, poderosa, assista, uma palavra que vai mudar a tua forma de pensar, uma nova história. Nesse momento eu peço a tua atenção na nossa entrada, tá? Na nossa introdução, e que Deus te abençoe, não deixa de curtir, não deixa de comentar, e que o Eterno te abençoe com toda sorte de bênção. Esse vídeo está sendo diretamente direcionado para o YouTube, tá? Vá lá, Mício de Jesus, e que Deus te abençoe com toda sorte de bênção. Eu vou fazer leitura na Bíblia judaica hoje, tá bom, pessoal? Bíblia judaica. Livro de 2 Samuel, capítulo 9, versículo de número 7. Diz assim: Davi lhe disse: Não tenha medo, porque estou determinado a ser bondoso com você, por causa de Ionata, seu pai. Eu restaurarei a você toda a terra de Shaul, seu avô, e você comerá sempre a minha mesa. Queridos, é muito importante lembrarmos de quem nós estamos falando nesse texto. A Bíblia está falando a respeito de um homem chamado Mefibosete. Todo mundo que lê a Bíblia já ouviu falar de Shaul, já ouviu falar de Ionata, já ouviu falar de Davi. Eu quero falar de Mefibosete. Quem era Mefibosete? Mefibosete, queridos, era neto de Saul. Quem era Saul? O grande monarca de Israel, o primeiro monarca de Israel. Na linha sucessória, ele era filho de Jonatã. Significa o quê? Saul, rei, Jonatã sucede e na sequência viria Mefibosete. A Bíblia vai dizer, meus amados, queridos irmãos, que Deus rejeitou o reinado de Saul. E quando Deus rejeita o reinado de Saul, a Bíblia diz que Saul começa a desobedecer a Deus, a fazer coisas que Deus não o mandou fazer. Onde nós temos um vídeo que diz que Saul ele fracassa exatamente no altar. Mas o que eu quero falar aqui é a respeito desse jovem chamado Mefibosete. A Bíblia vai dizer, queridos irmãos, que quando a família de Saul está sendo exterminada pelos inimigos de Saul, a notícia se espalha em Israel. E a Bíblia diz que uma das criadas de Jonatã pega o seu filho Mefibosete de 5 anos e ao fugir com essa criança, a Bíblia diz que ela tropeça e cai. Essa criança cai. E quando essa criança cai, a Bíblia diz que os 2 pés dela é quebrado. Agora, aquele que seria rei de Israel, agora é um aleijado, o imprestável. E a Bíblia diz que imediatamente, por presciência de Deus, por vontade de Deus, ele é levado para um lugar chamado Lodebar, que significa sem pasto, lugar seco, lugar de deserto, lugar sem esperança. Lá colocam esse que seria rei de Israel em um lugar sem esperança, para que ele acreditasse, para que ele vivesse sem nenhuma esperança, para que ele esquecesse a história, a trajetória da sua família. Alguém poderia dizer, esse menino aleijado é filho de rei. Ele veria na linha sucessória, porque Jonatã seria o próximo rei de Israel e na sequência seria ele. Só que ele está num lugar de desesperança, num lugar de sequidão, num lugar onde ele pode olhar e ver, eu estou exatamente onde devia estar, num lugar sem esperança. A história de Mefibosete acabaria ali. A história de Mefibosete, que nasceu, para reinar, para ser o sucessor de um trono. Agora ele está abandonado, desolado, em um lugar sem esperança. Ou seja, acabou meu sonho, acabou meus projetos, eu jamais serei aquilo para o qual eu nasci. Agora eu quero dizer para você algo muito importante e muito interessante. Nós conhecemos muitas pessoas que vivem que nem Mefibosete, que nasceram para ser grande na terra, nasceram para ser
pessoas abençoadas na terra, e de repente as coisas acontecem e a vida dessas pessoas desmoronam. E essas pessoas começam a viver no fracasso. E quando nós estamos no fracasso, no fundo do poço, a gente não vê esperança. Mefibosete, ele não via esperança. Mefibosete, ele não conseguia ver uma luz no fim do túnel. Porque, primeiro, ele era aleijado, ele não podia se manifestar, porque conhecia uma história, que quando um rei, ele sucedia o outro no trono, ele eliminava toda a família daquele rei anterior. Então Mefibosete, ele estava num lugar complicado. Não podia se manifestar e não podia também andar. Acabou para ele. A história de Mefibosete acaba aqui. Se nós lêssemos até aqui, a história de Mefibosete seria a história de alguém que nasceu com sucesso e terminou no fracasso. Mas a Bíblia diz, querido, que Davi, ele está no trono, ele está pensando, ele está lembrando do passado dele, ele está lembrando da bondade do Senhor, e ele lembra do seu melhor amigo, Jônatas, aquele que o amava, aquele que protegia Davi. Quando Saul tramava a morte de Davi, Jônatas ia até ele e dizia: olha, papai quer te matar. Davi lembra dele, e Davi pergunta: será que existe alguém da casa de Saul para que eu possa, ajudar, para que eu possa fazer alguma coisa? Eu lembrei da aliança que fiz a Jônatas, eu prometi a Jônatas. A Bíblia diz que uma das conversas de Jônatas com Davi, Jônatas disse assim: olha, tu vai suceder o trono, mas quando tu reinar, promete para mim que não vai eliminar minha família, que não vem contra a minha família. Davi prometeu a ele que jamais faria isso. Agora chegou o momento de Davi retribuir a bondade de Jônatas, retribuir a memória de Jônatas. Agora a Bíblia diz que ele pergunta: por acaso não tem ninguém? Aí alguém disse: tem um. Só quem sabe dele é Ziba. Então chama Ziba e ele pergunta: Ziba, por acaso existe alguém? Diz: sim, existe um. Só que, rei, não se preocupa com ele. É aleijado e mora em Lodebar. Ou seja, ele não presta para nada e já está exatamente no lugar onde deve estar, no lugar sem esperança. Davi disse: traga ele a mim. E a Bíblia diz que quando Ziba chega perante o Davi, Davi olha para ele. Imagine a sensação, e Davi está olhando para aquele aleijado. Só que ele olha para o aleijado, mas lembra de Jônatas. E a Bíblia diz que ele dá uma palavra que mudaria a história deste homem. Foi exatamente o texto que nós estamos lendo na palavra do Senhor, que eu voltaria a ler com vocês aqui, que é 2 Samuel. 2 Samuel capítulo 9, onde diz: Davi disse: não tenha medo, não tenha medo de morrer. Ele imaginou, agora sim, além de ser aleijado, no lugar de desesperança, hoje chegou o dia da minha morte. E Davi está dizendo: não tenha medo, porque eu estou determinado a ser bondoso com você por causa do seu pai, por causa de Jônatas. A nova história de Mefibosete. A primeira história de Mefibosete é uma história de fracasso, é uma história de derrota, é uma história de desilusão, é uma história onde todos os sonhos se acabariam. Mas a segunda história de Mefibosete é uma história de restauração. Davi devolveu a ele tudo que ele tinha por direito de herança do seu avô Saul, o primeiro rei de Israel. Eu quero dizer para você nesse dia, nesta hora, que Deus, muitas pessoas podem até dizer: Deus esqueceu de mim. Mas eu quero dizer para você que Deus, Ele é o único ser que tem a capacidade, o poder de marcar o tempo, marcar a hora e marcar o dia e voltar exatamente no tempo que Ele voltou para dizer para você que chegou a hora e chegou o momento de te abençoar. Deus marcou o tempo de Mefibosete. Deus está dizendo: vai para lá, fica no esquecimento, mas na hora certa eu vou te exaltar novamente. Eu quero dizer para você, a tua nova história que está sendo escrita é uma história de vitória, é uma história de bênção, é uma história de milagre. E que Deus te abençoe com toda sorte de bênção, que o Eterno derrame a luz sobre o teu rosto, que Deus venha abençoar grandemente, abrir o céu e te abençoar, mudar a tua história, mudar a tua história de vida. Hoje você pode estar no fracasso, hoje você pode estar vivendo um momento difícil, mas eu quero dizer para você, Deus tem um novo recomeço para você. Deus tem uma nova história para você. Continue acreditando, não desista, que o Eterno vai fazer uma surpresa muito grande na tua vida, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe com toda a sorte de bênção.